Olá, como vai? Meu nome é Jamiro dos Santos Filho, da cidade de Araguari, Triângulo Mineiro, e eu faço parte do Grupo Espírita Nosso Lar, da minha cidade. E agradecemos também e saudamos fraternalmente aos internautas que estão assistindo ao 3º Congresso Espírita Online da FEAC e da Rádio Evoluir. A você que nos assiste do outro lado, eu espero também alcançar o seu coração, assim como todos vocês que participam conosco. E a mensagem desta noite, eu espero que chegue ao seu coração e traga o conforto, traga a esperança, e sempre o otimismo, a alegria de viver que a doutrina espírita sempre nos traz. Eu costumo dizer que ser espírita é ser otimista, é ser apaixonado pela vida, é sim enfrentar os desafios, claro que todos nós temos, mas é sempre ter aquela vontade de persistir, de acertar, apesar de tantos e tantos problemas que cada um de nós possamos viver. Nós vamos falar desse livro que trata de um tema muito importante para todos nós, para não perder a vontade de viver. Este livro faz parte da campanha do Setembro Amarelo. Ele foi lançado em setembro e a editora fez questão de fazer a capa amarela, fazendo parte dessa campanha da valorização da vida contra o suicídio. É uma campanha mundial que os governos em todo o mundo, por longo tempo, escondeu as estatísticas do suicídio. Pensavam que não divulgar o número de suicídios nos países poderia até evitar, mas por longos e longos anos chegou-se à conclusão agora que isto não estava dando resultado. Aí houve essa mudança de comportamento dos governos divulgando o número de suicídio em cada país, que tem crescido em todo o mundo. E isso é lamentável. E também no Brasil, esse número está assustando. O número de suicídios no Brasil bateu recorde. E qual é a causa? O porquê isso acontece? Assim, lançou-se mundialmente o Setembro Amarelo, valorização da vida. Você gosta de viver? É apaixonado pela vida? Então, por que escrever um livro para não perder a vontade de viver para espírita? Será que espírita também tem problema? Será nós vivemos certos momentos em que dá vontade de chutar tudo, em que dá vontade de largar, em que dá vontade de desaparecer? É claro, somos humanos e frágeis. Mas por que as pessoas perdem a razão, perde a vontade de viver? É porque ainda não entenderam a razão de viver. Quando a gente entende a razão de viver, o porquê das nossas existências aqui, a gente não perde a vontade de viver. Nós choramos, nós passamos por dificuldades, mas a vontade de viver prevalece. Qual é a razão de viver? Qual a razão das nossas vidas? É amar. É o amor, é Jesus, porque sem isso não há razão para viver. Nós espíritas entendemos essa evolução, esse crescer através dos tempos. Então a razão de viver é evoluir, é aprender a amar e saber que o amanhã sempre será melhor para aquele que ama. Nós não viemos ao mundo para ter sucesso total,
ser o mais famoso, o mais feliz, aquele que conquista mais coisas. Se tivermos essa perspectiva ou essa expectativa de vida, nós vamos falhar, nós vamos frustrar. Então, qual a razão de viver? É aprender com todas as fases, as dificuldades, vitórias, fracassos, tropeços, quedas, tudo é lição para que a gente possa não perder a vontade de viver. Muitas pessoas, às vezes, perdem a vontade de viver exatamente por nossas fragilidades. Todos nós temos as nossas fragilidades, né? Cada um tem a sua fragilidade particular. Muitas vezes a pessoa perde a vontade de viver porque perdeu um amor, porque teve uma separação, por causa da perda de um ente querido, por uma perda material, pela solidão, enfim. E uma das grandes causas é a solidão, o vício que leva ao suicídio. Então, muitas vezes, a pessoa perde a vontade de viver, julgando que aquela perda é motivo para colocar um ponto final. E não é. Não é. Às vezes as pessoas dizem, eu vou ser feliz só quando eu casar. E aí casa. E aí? Mas eu vou ser feliz mesmo quando casar, só quando eu tiver comprado a minha casinha. E aí passa o tempo, compra a casa. E aí continua infeliz, mas eu vou ser feliz mesmo é só quando eu comprar meu carro. Quando eu comprar meu carrinho, eu vou ser feliz. E passa o tempo e ela compra o seu carro. Mas eu vou ser feliz mesmo, sabe quando? Quando eu tiver meus meninos. Quando eu tiver meus meninos, eu vou ser feliz. Perfeito. E passa o tempo e ela tem seus filhos. Mas eu vou ser feliz mesmo é só quando eu formar meus meninos. Quando eu formar meus meninos, vai ser uma felicidade. E mais de 20 anos depois, ela ainda está infeliz e forma os meninos. Mas sabe quando eu vou ser feliz mesmo? É quando eu casar meus meninos. Quando eu casar, eu ver eles todos casados, vai ser a felicidade. E passa o tempo, casa os meninos. Mas não haverá felicidade maior do que quando chegar meus netinhos. E quando eu abraçar meus netinhos, eu vou ser feliz. E passa o tempo, já bem madura na idade, chega os netinhos. E quando eu vou ser feliz? Quando chegar o caixão, certamente eu vou ser feliz. Quando seremos felizes? Em que situação seremos felizes? Queremos, às vezes, que nada de mal aconteça para que a gente possa ver a felicidade. E a felicidade não é assim. Felicidade não é não ter problemas, não é ter noites e dias difíceis. Felicidade é sempre procurar vencer, procurar ter forças, procurar Deus. Felicidade está em vencer cada etapa, por mais difícil que seja. Observe que cada vez que a gente vence uma coisa difícil, uma fase difícil da vida, a gente sai mais fortalecido. Por que que as pessoas perdem a vontade de viver? Ora, ninguém terá tudo o que quer. Ter tudo o que quer é ilusão. Se a gente crescer e ter essa expectativa de que tudo tem que dar certo, não vai dar. Por quê? Alguém vai sofrer. Teremos um fracasso, uma queda, um tropeço. Nós teremos, mesmo às vezes com boa intenção, a gente erra. Muitas vezes fracassa querendo acertar. Então, nós temos que entender
que a vida é repleta de vitórias, fracassos, tropeços, quedas, alegrias, lágrimas, partidas, chegadas. É assim a vida, não é? É possível a gente ter uma vida perfeita, nascer com os pais perfeitos, os irmãos perfeitos, familiares perfeitos. E aí você cresce sem problema algum e consegue um casamento com aquela esposa perfeita, ou então um marido bom, mas aquele marido que é perfeito. E aí passa o tempo, você tem filhos maravilhosos, arruma aquele emprego que ganha muito e trabalha pouco. E aí segue a vida, você tem filhos que jamais lhe dão dor de cabeça, você nunca foi ao hospital, nunca sentiu dor, ninguém morre na sua família, é todo mundo bom, todo mundo perfeito. Será que é possível isso? Chegando à idade madura, já sua mãe com mais de 100 anos, ninguém morreu na sua família, ninguém partiu. Felicidade total. É possível isso? Então, nós temos que entender que não será por alguns problemas, alguns fracassos ou desafios que nós teremos que perder a vontade de viver. Não. Entendamos que em tudo podemos tirar lições. Em todas as situações, a alma é tal qual o corpo. Às vezes, quando a gente corta, dá um corte no corpo, você já viu como fica a cicatriz? Ela fortalece ali, fica um corte, fica depois de cicatrizado. Você já viu como que fica a pele? Fica grossa, fica forte. A nossa alma é da mesma forma. Quando vencemos a cada etapa, a nossa alma se fortalece, crescemos, aprendemos. E aí, às vezes olhando para trás, a gente pensa, como foi que eu consegui passar? Como foi que eu venci essa etapa? Mas hoje eu me sinto mais forte. Então, meus irmãos, nesse livro, eu coloquei que a nossa vida parece uma viagem de trem. Será que dá para ele aumentar um pouquinho aí o volume? A nossa vida parece uma viagem de trem. Porque mineiro para nós tudo é trem, né? Então, a nossa viagem parece nossa vida parece uma viagem de trem. Observe que a cada estação, às vezes entra algum, saem outros. A vida segue e o seu vagão, quando eu digo o seu vagão, eu digo o grupo familiar. E o seu vagão vai sendo enriquecido por pessoas que você vai trazendo para a sua vida. Logo, casa, traz os filhos, traz a sogra, e vai trazendo gente, e vai trazendo familiar. Você tem que pôr o seu cunhado, aquele cunhado bom, e vai trazendo, e a vida vai seguindo. A viagem, a cada estação, o trem para. Tem pessoas que descem e deixam um vazio muito grande, deixa saudade. Outros adentram e às vezes fica por pouquinho tempo no vagão. Marca a nossa vida. Logo depois ele desce. Outros viajam, às vezes 50, 60 anos com a gente. E chega a sua estação. Haverá de chegar a nossa. Então muitas pessoas perdem a vontade de viver e morrem dentro do vagão. De tristeza e tédio. Às vezes ela morre com 35, 40 anos, mas vai ser enterrada aos 80. Viaja infeliz, entediada e solitária no canto do vagão, sem querer viver. Mas o pior, a pior tragédia que pode acontecer ao ser humano é pular do trem antes da sua estação. Quando ele pula do trem, é verdade que ele continua vivo,
mas vai cair no lado, do outro lado da vida, muito machucado. Será atendido, será socorrido, claro, mas passará ainda por dores terríveis. Porque quem pula do vagão, às vezes não é que quer morrer, ele quer sair da dor, mas arruma dor pior. Então, por nada nesse mundo, vale a pena pular. Não. E também, não se deixe abater e deixe-se morrer em vida. Tem gente que morre em vida. Às vezes, porque perdeu um amor, mas às vezes a pessoa fala, eu perdi um amor, mas quantos amores nós temos? Perdeu só um. Temos amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de neto, amor de irmão, amor de amigos. E a pessoa, por causa de um, ela deixa de viver. Não há razão para isso. Deixar-se morrer por quem não nos quer. Então não há razão para isso. E às vezes a pessoa perde um amor, ou então perde um emprego, ou perde uma empresa e fala, eu perdi tudo na vida. Não perdeu. Para perder tudo na vida nós temos muita coisa ainda para perder. Se esse é seu caso, você que está aí do outro lado, que perdeu um amor, que perdeu um filho, que perdeu algo nesse sentido, um bem material. Analise ainda quantos bens, quantos amores nós temos. Você não perdeu tudo. Porque para perder tudo nós temos que perder a visão, nós temos que perder a fala, a audição, os movimentos, as pernas, os braços. Temos que perder a liberdade, temos que perder a saúde, temos que perder a consciência. Como é triste alguém que não sabe quem é a si mesmo. Assim, meus irmãos, quando é que entenderemos que a vida é um desafio para todo mundo? Está difícil para você, está difícil para o outro, está difícil para mim. Há, no entanto, muito mais bênçãos do que motivos para reclamar. Conte tuas bênçãos. Há milhões de pessoas que queriam ter o seu corpo, o seu emprego, a sua casa, a sua saúde. Então, eu vejo que as pessoas faltam entusiasmo. Falta entusiasmo na vida. Falta entusiasmo para viver, na religião, na profissão. Falta entusiasmo nas pessoas. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Você nunca mais vai esquecer. Entusiasmo é uma palavra grega e ela é muito bonita. O significado dessa palavra você não vai esquecer mais. Entusiasmo é uma palavra grega que quer dizer entelmos. O que é entelmos? Em é dentro. Quando a gente faz endoscopia, dentro. Tel, quem estuda teologia estuda Deus. Entel, Deus dentro. Nós somos nós, a humanidade, as pessoas. Entelmos, Deus dentro de nós. Que coisa, né? Quem tem entusiasmo, tem Deus dentro de si. Que palavra fascinante. Muito certa. Você já viu uma pessoa desanimada? Se a direção desta casa chega aqui e fala, olha, convida o grupo, né? Vamos pintar esse salão no próximo domingo, 7 horas da manhã. O que o entusiasmado fala? Nossa, mas vai ser muito bom. Vai ser uma oportunidade e realmente nós vamos pôr uma cor bem bonita. Eu estarei aqui às 6h30. E o desanimado, ele já olha o salão numa tristeza. Ele olha o salão, dá uma escorada e fala, mas isso aqui vai dar um trabalho. Ah não, deixa do jeito que tá bom.
Ele não tem Deus dentro dele. Simbolicamente, ele tirou Deus dentro de si. Se vai fazer uma campanha, se vai fazer um movimento, qualquer coisa, a pessoa fala, não, isso não vai dar certo, não. E aí, você é espírita, e a pessoa naquele entusiasmo, eu estou tentando, sabe? Então, falta o entusiasmo na vida, falta Deus dentro de nós. Então, lá na minha cidade, tinha uma pessoa, e ele morava numa rua, no fundo do cemitério. Tinha uma rua no fundo. E ele trabalhava à noite, e voltava do trabalho por volta de 11 horas da noite, meia-noite. Então, de tanto passar ali à noite e morar no fundo do cemitério, ele perdeu o medo do cemitério, perdeu o medo de morto, né? Ele ficou igual os espíritas, né? Porque espírita não tem medo, tem. Não tem, não? Ah, espírita tem medo de morto? Tem nada, né? Faz igual eu, gente. Eu não tenho, não. Se não aparecer, ó, tô nem aí, né? Então, esse rapaz, ele passava ali na beirada do cemitério toda noite, não tem medo de morto mesmo, eu sou igual aos espíritas. E aí, certa noite, voltando do trabalho, a lua estava clara, o céu muito bonito. Ele falou, quer saber de uma coisa? Vou cortar aqui no meio, vou cortar caminho para chegar em casa. E assim ele foi andando, olhando a lua, tranquilo, né? Lá no meio do cemitério ele não viu um túmulo aberto e catapimba lá para dentro. Caiu lá dentro. E lá na minha cidade a gente faz o túmulo é fundo, porque se cair não sai não. E ele tentou sair, tentou, e não sai. Aí, como ele era igual aos espíritas, ele sentou lá no fundo e falou, vou esperar amanhã chegar, e aí de manhã o coveiro me tira daqui. E sentou naquela escuridão do túmulo, não conseguia ver nem a própria mão. Passa uma meia hora, vem por ali um bêbado. E você já viu, o bêbado não sabe onde está, né? E nem olha onde pisa. E vem cantando, olhando a lua, tarará, tarará, não viu também o túmulo e pumba, caiu lá para baixo. Despencou lá para baixo. E tentou sair, como que ele sai? De forma nenhuma. Aí, desanimado, também sentou. Quando ele sentou, ele sentiu aquela mão de morto, sabe? Sabe aquela mão gelada de morto? E uma voz falou na sua orelha aqui, você não vai sair daqui. Ah. Você já viu o gato subir em parede? Aquele bêbado saiu arranhando a parede, mas ele fincava a mão na terra assim, ó. Igual um gato, ele subiu naquela parede e caiu lá fora. Você já viu alguém cair fora de um buraco? Pois é, ele caiu lá fora e desapareceu, até o fogo passou, né? E o sóbrio ficou lá dentro, né? Agora eu te pergunto, por que que o bêbado conseguiu sair? Hã? Você acha que foi medo, pavor? Não foi, ele ficou entusiasmado. Ele se sentiu entusiasmado e fez coisa, como nós mineiros costumamos dizer, até Deus duvida. Quando temos entusiasmo, realizamos coisas, os chamados milagres. Os grandes gênios da humanidade. Todos esses líderes religiosos, cientistas, inventores, eles acreditavam em si. Eles tinham um sonho. Eles não desanimavam. Lutavam contra tudo e contra todos, contra críticas, contra as críticas de todo tipo, mas eles iam até o fim. Eles não perdiam a vontade de viver ou desanimavam do seu projeto, do seu ideal. E quantos sacrificaram a vida
pelo seu ideal? Um Martin Luther King, um Gandhi. Será que eles tinham vontade de viver? Eles acreditavam no seu ideal? O que a gente quer da vida? Quantos de nós vivemos para sugar a sociedade, querendo que a sociedade nos sirva, ao passo que viemos à Terra para servir, para trabalhar, para deixar o mundo melhor. Até nas casas espíritas, né? Estranho, né? O que você vai fazer na casa espírita? Tomar passe, é tomar dos outros, é tomar passe. Nós queremos que a sociedade faça tudo para nós. Quem inventou a lâmpada? Thomas Alva Edison. Quantos testes ele fez? Segundo sua biografia, foram mais de 1000 testes. E todas as vezes que ele não conseguia chegar ao seu intento, o que acontecia? Críticas. Ei, Edison, falhou de novo, hein? Não falhou. Mas você já tentou mais de 400, 500 vezes? Não, eu inventei mais de 500 formas de não inventar a lâmpada. Agora eu vou fazer novos testes. E depois de 1000 vezes, olha aqui. O comum dos mortais, como nós, ao tentar qualquer coisa e se ver fracassado, é comum o que a gente fazer. Ah, eu sabia que não ia dar certo. Oh, mas já desanimou? Ah, desanimei. Então, meus irmãos, é necessário acreditar na vida, acreditar no seu ideal. Você é espírita, é feliz por ser espírita, gosta de ser espírita, tem entusiasmo em ser espírita. O que a gente quer deixar nesse mundo quando a nossa estação chegar? O que a gente vai deixar? Porque quando certas pessoas descem do vagão, há até um alívio. Há uma melhora no vagão, do ambiente do vagão. Porque as pessoas, às vezes, faz questão de ser antipático, de viajar de mal com a vida, reclamando do tempo, do vagão, de quem está perto. Enquanto outros viajam, fazendo o bem, secando lágrimas. Que tipo de viajante somos nós? Como estamos viajando nesse vagão da vida? Temos que ter entusiasmo. Ah, mas e quando as coisas estão difíceis? É difícil para todo mundo. Mas quando temos amigos, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Então o Chico Xavier dizia que ele muitas vezes via os espíritas tristes. Ele dizia isso. Vejo alguns espíritas tristes, desanimados, porque a doutrina espírita, ela vem, muitas vezes, iluminar a nossa alma, e ao mesmo tempo, ela nos mostra como verdadeiros somos, como verdadeiramente a gente é. Então, muitas vezes, a gente parece aquela pessoa que morava numa casa que não tinha energia elétrica. Aí, certo dia, chegou a energia lá, né? E aquela pessoa foi e, olha, agora chegou a energia, ligou a luz da sala. E ele todo entusiasmado, agora eu vou limpar tudo. Mas quando ele olhou a sala, ele viu sujeira que ele não via. Pô, mas como pode? Como pode eu não ver essa sujeira? Mas eu vou limpar. E todo animado começa a sua limpeza. E ele pensa, como será que está a cozinha? Ele foi lá, ligou a luz. Quando ele viu, ele já não ficou tão animado, porque ele viu muita sujeira. E pensou, mas eu vou limpar. E está limpando, não tão animado mais. E pensou, como será que está o meu quarto? Foi lá, ligou a luz do quarto, mas quando ele viu, ele levou tanto susto que desligou. Foi na cozinha, desligou. Foi na sala, desligou.
e falou: tá bom, não estou vendo sujeira nenhuma, mas ficou na escuridão e desanimado. A doutrina espírita nos ilumina, mostra caminho, mas ao mesmo tempo mostra quem a gente é, mas não para a gente desanimar. É para a gente exatamente o contrário, querer crescer, aprender e sempre evoluir. Então a doutrina vem e mostra o caminho. É longo, é muito longo, mas está iluminado. Estamos amparados por esta fé fantástica, essa doutrina incrível, a única doutrina do planeta que não condena, não julga, não joga ninguém no inferno. E ainda diz: você errou 1000 vezes, não tem problema, levanta, começa, recomeça. Como é bom ser espírita e não ser condenado, julgado, e saber que a vida não acaba ali, aos 70, 80, 90 anos. Como é bom a gente saber disso, que se não deu tempo de fazer nessa, faremos na outra. Às vezes eu vejo a pessoa falar: eu queria aprender a tocar violão, mas eu estou tão velho. Começa, se não der tempo nessa, continua lá na outra. Eu acho que do outro deve ter violão, né? Então, meus irmãos, para não perder a vontade de viver, nós temos que entender a razão de viver. Ninguém vai ser sucesso total, rico, famoso, bonito, perfeito, tudo certo. É impossível isso. Os tropeços, as quedas, a doença, a morte faz parte da vida. Como diz a Bíblia, lá no Velho Testamento, tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de chegar, tempo de partir, tempo de dançar, tempo de cantar. É assim. A vida é assim. Então, quando eu estava escrevendo esse livro, eu concluí uma coisa muito triste, sabe? Sabe quem pula do trem? Sabe quem perde a vontade de viver? E quem morre ou dentro do trem, quem morre em vida, são as pessoas perfeitas. São aqueles que não têm desafios físicos. Eu tenho certeza que você do outro lado da tela, você aqui presente, nunca viu uma pessoa com deficiente física se matar. Eu nunca vi. Nunca vi. Sabe por quê? Porque a vida deles já é um desafio. Você nunca verá, muito difícil, eu acho, uma pessoa que não tem braço, não tem perna, ou então alguma a visão, ele se matar. Eu nunca vi. Agora, quem está perfeito, tira Deus dentro de si, e aí morre em vida ou pula do trem. Sabe quem está cheio de entusiasmo para viver? Vai na fila de quem está esperando um órgão. Vai lá perguntar. Você está esperando o quê? Uma córnea. Deus vai me ajudar. E você, um fígado. E você, um rim, um coração. Mas você não está desanimado? Deus vai me ajudar e eu vou ter vida, eu vou viver mais. Então eu concluí, sabe o quê? Está triste? Desanimado? Está morto dentro do trem? Quer pular? Falta uma coisa. Ficarmos doentes. Fica doente.
Fica doente, vai dar uma vontade de viver. Principalmente se o médico chegar e falar, olha, o seu caso é sério, mas vai dar uma vontade de viver. E vai pedir tanto para a estação não chegar. Assim, entendamos que viver é fantástico e a gente jamais conseguirá sair da vida. Ninguém morre. Nenhum de nós nunca vai morrer. Essa filosofia nascer, morrer, isso não, isso é simbólico. Ninguém morre. Nós saímos desse corpo, mas morrer, nunca. Nunca iremos morrer. Que a vida não nos coloque à prova. Uma doença grave que a gente tenha vontade de viver. Que a gente descubra isso antes. E que valorizemos o que a gente tem. Milhões de pessoas não estão preocupadas em trocar de carro. Elas queriam ter pernas para andar. Outros não estão preocupados em sair de férias. Elas queriam sair da cama. Milhões de pessoas nunca viram a luz do sol, como você. Milhões de pessoas vivem debaixo de barracas, exilados do seu país, que cai bomba sem parar, morre de fome. Então, meus irmãos, contemos as nossas bênçãos, quantas a gente tem que agradecer. Tinha uma mulher, separou do marido, o marido foi embora. E ela perdia a vontade de viver. Sem ele não posso viver. Infelizmente, isso às vezes acontece, a pessoa se matar por causa disso. Infelizmente. Ou mata, ou se mata. E ela, vendo o marido ir embora, falou, acabou minha vida. Não tenho razão mais para viver, não tenho vontade. É claro que toda separação, geralmente, uma das partes se vê muito machucada. Mas isso não é razão para se matar. E ela falou, eu não quero mais viver de forma nenhuma. Começou a pensar numa forma de acabar com a vida. E assim, certa manhã ela, vou comprar veneno. Vou tomar veneno porque aí morro aqui dentro da minha casa, pronto, acabou. E assim ela, decidida, começou a fechar a casa para ir comprar o veneno. Quando ela foi desligar o rádio, o locutor dizia, bem-aventurado é você, meu caro ouvinte que está aí me ouvindo. Você pode me ouvir? Tem milhões de pessoas que não pode me ouvir. Ela parou, sabe? É você mesmo que está aí de pé. Ela foi e sentou. E ele passava uma música bonita, dava uma frase. Você já viu a luz do sol? Agradeça a Deus. Quantos não viram a lua, nem o sol, nem as estrelas? E passava outra música. Você já brincou com uma criança hoje? Você tem filhos? Você tem netos? E assim ela foi ouvindo o programa. No final, todo locutor diz o quê? Obrigado, meu caro ouvinte. Te espero amanhã no mesmo horário. E ela pensou, vou ouvir esse programa amanhã. E esqueceu do veneno. No outro dia estava lá, ouvindo. No terceiro dia, ela pensou, eu tomar veneno, nem morta. Ligou para a emissora de rádio. Meu amigo, eu queria te agradecer, você salvou minha vida. Eu queria te dar um abraço fraterno, de gratidão. Marcar um encontro. Domingo, à tarde, ela está lá na praça, esperando o seu Salvador. Quando ela ouve o seu nome, vem lá um homem, bonitão, saradão. Mas quando ela olha, está numa cadeira de roda, sem pernas. E ela pensa, meu Deus, ele salvando vidas sem pernas,
E eu querendo morrer, chocada, ela ouviu a história dele. Da tarde, ao chegar do trabalho, eu estava feliz. Eu queria ver as crianças brincar, o pôr do sol. Fui lá dentro da minha casa, peguei uma cadeira, pus lá na calçada. Feliz. Veio um caminhão, um doido, um bêbado. Sobe na calçada, um caminhão carregado, esmaga minhas pernas. Tive que amputar as duas. Mas eu sou feliz. Estou vivo. Graças a Deus, tenho meus filhos. Amo viver. Posso falar, posso ver. E se for com a gente? E se a gente perder um braço, uma perna, uma visão? O que vamos fazer? Quantas tragédias há no mundo? Eu fico pensando numa mãe que tem um filho roubado. Meu Deus! E ter que continuar vivendo. Onde está a minha menininha de 3, 4 anos? Quantas tragédias, desastre que morre uma família inteira. Vocês viram essa semana, um carro sobe numa calçada, mata um bebê. Então, conte tuas bênçãos, agradeça. A vida tem suas dores, mas tem suas alegrias. Tem seus tropeços, mas temos vitórias também. Né? Uma mulher foi no Chico, foi falar com o Chico. Chico, eu vim pedir um conselho do doutor Bezerra de Menezes. Fala para mim, Chico. Eu estou sofrendo tanto. E olha que eu rezo, viu, Chico? Eu rezo, mas a vida está difícil demais, porque eu sou sozinha para cuidar dos meus meninos. Pede ao doutor Bezerra de Menezes uma orientação para mim. Aí o Chico falou, tá bom, minha filha, nós vamos pedir. Ficou uns minutinhos, olhou assim como se ele estivesse olhando para o alto. Aí depois de alguns minutinhos, minha filha, a sua orientação, o doutor Bezerra já falou. O que é, Chico? Ele disse para você continuar rezando. Porque se você parar, a coisa piora. Continue rezando, minha filha. Porque sem Jesus, sem uma prece, sem a esperança, o que resta? O que resta? Ah, mas eu sou bonitão, eu tenho empregão, eu tenho carrão. Isso tudo passa. Daqui a pouquinho a sua estação chega. Mas quem tem o Cristo, quem tem uma fé, e quem ama a vida, ama viver, ama o próximo, entende que a vida não é feita de sucesso apenas, também de sucessos, mas pode acontecer o contrário, não é? Então, 2 ranzinhas caíram numa vasilha de leite e começaram a bater as perninhas, batendo as perninhas, né? As duas. Aí uma começou a desanimar, falou, ah, não vou bater perninha não. E a outra falava, minha filha, bate as perninhas, senão ela vai afundar. E A outra falou, não, eu não vi aquela palestra lá para não perder a vontade de viver, eu não vou bater perninha não. Bate as perninhas, minha filha, não vai afundar. Aí eu, não vou bater perninha não, parou e afundou. E a outra foi batendo as perninhas, batendo. Ela bateu tanto as perninhas que o leite virou manteiga, né? Aí ela saiu arrastando. Então a coisa tá feia, bate as perninhas, minha filha. Bate as perninhas, porque senão fica pior. Né? Não vamos entregar, não. Ah, mas está tão difícil para você, nesta sala. Se tivéssemos oportunidade de dar o microfone para cada um aqui e falar, conte as tuas dificuldades.
Eu acho que quando chegasse a nossa vez, fala, não, não quero falar, não. Eu tenho dificuldade, não. Porque eu acho que num grupo como esse, há dores guardadas. E a pessoa está aí, há lágrimas contidas, em que depois à noite só o travesseiro sabe. Valorizemos a vida e agradeçamos as bênçãos que todos nós temos. Quantas bênçãos nós temos. Assim, meus irmãos, para finalizar, eu lembro de nosso Senhor, quando Ele conta a parábola da ovelha perdida. Esta parábola é para você, é para mim, porque a ovelha somos nós, o pastor divino que cuida de nós, de todos nós. Então, essa parábola vem mostrar o cuidado do pastor com cada um de nós. O pastor tinha 100 ovelhas. Ao recolhê-las, ele viu que faltava uma. E nosso Senhor é tão divino nas suas palavras, só mesmo Ele, para nos encantar desta forma. E Ele diz, onde está a minha ovelha? A preocupação, o sofrimento está no pastor, não na ovelha. E ele sai, será que ela está doente? Está com fome? Atravessa vales e montanhas, até que encontra a sua ovelha. A ovelha é você sou eu. Da chegada do pastor, né? A gente pode dizer, mas tu vieste por minha causa? Sim, foi por você, é por você. Mas eu não quero mais viver, eu não quero. Você não vai morrer. Se você ficar aí, você vai ficar aí vivo, você não vai morrer. Mas eu não confio mais em ninguém, não gosto mais de ninguém, eu não confio nem no Senhor, que me deixou sofrendo, mas eu confio em você, e não fui eu que te deixei, você que me deixou. Vamos voltar. Mas eu não consigo andar, mas eu te carrego. Coloca a ovelha nos ombros e observe, agora a felicidade não está na ovelha, está no pastor. O Cristo conta essa parábola colocando que a tristeza ou a felicidade está no pastor e não na ovelha. Que coisa fantástica. Ele volta para a aldeia, chegando na aldeia, ele diz, venham fazer festa comigo, eu encontrei minha ovelha que estava perdida. Isso me impressiona, sabe, me impressiona, porque quando nós fugimos do vagão e vamos lá para o canto, por rebeldia, ou por solidão, ou porque não quer perdoar alguém, sabe, por revolta da vida, a gente se recolhe na tristeza, na solidão, no vício, na fuga. Pode ter certeza, Jesus vai atrás de nós. Ah, vai. Ele não vai nos deixar. Mas eu não quero, mas Ele vem. Ele vem. Pode ser que a gente não queira uma vez, mas Ele vem de novo. Sabe por quê? Você pode desistir da vida, da sua religião, da sua fé, do que você quiser. Você pode desistir de tudo, mas saiba de uma coisa muito importante para todos nós. Jesus não vai desistir da gente. Não vai. Desistir é uma palavra que não existe no código divino. Deus desistindo de nós, Jesus desistindo de nós, isso não existe. Para a gente não perder a vontade de viver, nós temos que, às vezes, na hora da dor, quando a gente não tem mais lágrimas para chorar, ou a gente não sente mais os pés no chão, para quem entregar o coração? Só a um.
entregar o coração para Ele e falar: Senhor, cuida para mim. Eu não estou aguentando mais. Cuida para mim. Certamente Ele vai cuidar. Porque Ele diz: eu pego suas lágrimas. Eu pego. Dá suas lágrimas. Eu pego. E te dou o amor. Abandono, isso não existe. Não deixemos a vontade de viver. Não vamos morrer em vida e muito menos pular do trem. Não deixemos que isso nos aconteça. Tenha sempre essa vontade de viver na sua vida, na sua alma, no seu coração. Nós agradecemos aos internautas que estão assistindo ao 3º Congresso Espírita Online, da FEAC e da Rádio Evoluir. A você que nos acompanhou, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Um beijo e até a próxima vez. Obrigado.